Boa noite, graça e paz, igreja. Como todos sabem, nós estamos de mudança e domingo passado foi nosso último culto na Rua Jumana. Estamos desocupando esse local e preparando todas as coisas na Rua Ourinhos 178. Por isso, nosso culto hoje será online, mas você está convocado a participar do nosso culto de inauguração na Rua Ourinhos 178 nesse domingo. Será um culto muito especial e com a Santa Ceia do Senhor. Te vejo lá. E como eu sempre digo, é uma honra, é um privilégio poder falar das coisas de Deus, mas também muita responsabilidade. Que o Senhor me ajude, que o Senhor coloque mesmo a palavra certa, no momento certo, no tom certo, que Ele possa falar através da minha vida, que Ele possa edificar, ministrar a minha vida, ministrar a tua vida, ministrar a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. E hoje é o nosso último capítulo da série com o tema Saindo da Zona de Conforto. E como uma série, o que nós vimos nos últimos episódios? Vimos o que nos leva a ficar na zona de conforto, nós vimos também algumas definições de zona de conforto, nós achamos que temos que ser servidos na zona de conforto, e Jesus não nos chamou para isso, nos chamou para servirmos e não para sermos servidos. Vimos também algumas consequências de ficarmos na zona de conforto. Por exemplo, que a zona de conforto nos leva ao comodismo, o que é ruim, e que na zona de conforto nós enterramos nossos talentos, não colocamos em prática, não usamos os talentos que Deus tem colocado nas nossas vidas. E hoje, nesse último episódio, nessa última ministração sobre esse tema, nós veremos o risco de ficarmos na zona de conforto e como sairmos dela, como sairmos da zona de conforto. Amém? Vamos lá. Primeiro, risco de ficarmos na zona de conforto. Base bíblica. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Não era momento de ficar na zona de conforto, e sim de sair para a guerra. Isso deixou Davi exposto ao pecado. Então, era costume da época. Eles saíram para a guerra, o rei deveria sair também. Não era para ele ficar na zona de conforto, não era tempo para ele descansar. Mas o que ele optou? Deixou lá, né, o exército sair para a guerra e ficou na casa dele, ficou na zona de conforto dele. E isso expôs Davi ao pecado e trouxe consequências terríveis na vida de Davi. E muitas vezes nós agimos como Davi. Na igreja já passamos tanto tempo na igreja, já trabalhamos tanto, fizemos tantas coisas e pensamos: eu já fiz muito, já trabalhei muito na obra, vou tirar aqui o meu tempo de descanso, não preciso mais ajudar, e entramos numa zona de conforto. E quando entramos nessa zona de conforto, nós ficamos expostos ao pecado. E uma coisa muito interessante, pecado não é só aquilo que fazemos de errado, aquilo que fazemos que são coisas contrárias aos princípios da palavra de Deus, mas também existe o pecado de omissão. Veja só, lá em Tiago 4,17 diz assim: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso quer dizer que, se estamos lá na zona de conforto, sabemos que temos que fazer o bem,
não fazemos porque estamos na zona de conforto, estamos pecando, que estamos nos omitindo, não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Então, é um risco muito grande nos mantermos na zona de conforto, porque ficamos expostos ao pecado. Um exemplo, o casamento. Para conquistarmos o nosso casamento, nós saímos para a batalha da conquista. Nos esforçamos, nos empenhamos, sempre queremos agradar, aí vai passando o tempo, entramos na zona de conforto, nos acomodamos, e isso não é bom. A palavra de Deus diz que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Isso quer dizer o quê? Um amor sacrificial. Não é um amor que está na zona de conforto. É um amor que requer um sacrifício. Por que fazemos isso? Nos esforçamos tanto e aí, na hora que conquistamos, entramos na zona de conforto. Não podemos. Temos que sempre nos empenhar, fazermos o nosso melhor, darmos o nosso melhor para termos um casamento abençoado, para Deus vir e abençoar, honrar as nossas atitudes, honrar aquilo que temos investido no nosso casamento para sermos abençoados. A mesma coisa no trabalho. Também é perigoso entrar na zona de conforto, porque no começo fazemos tudo. Pede para fazer isso, eu faço. Eu faço também. Você ajuda? Eu ajudo também. E depois vamos entrando numa zona de conforto. Mas isso aqui não está no escopo do meu trabalho. Isso aqui não faz parte do meu job description. Não, isso aqui não é comigo. Começamos a nos acomodar. E isso não é bom. Por quê? No trabalho. Precisamos nos esforçar. Se for para você ir lá, você tem uma descrição de cargo, e você fazer só aquilo que está ali, você não vai sair daquilo, vai ficar recebendo seu salário, entregando somente aquilo, não sai do lugar. É uma zona de conforto. Então precisamos nos esforçar, sairmos da zona de conforto para Deus abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas atitudes, aquilo que temos semeado. E se passamos a não semear, como que vamos colher? E eu encontrei uma frase muito interessante sobre isso. A frase diz assim, ó: quem não dá assistência abre espaço para concorrência, perde a preferência e tem que lidar com as consequências. Vamos lá, de novo. Quem não dá assistência, ou seja, não se esforça, não sai da zona de conforto, abre espaço para concorrência, então o que é seu você corre um risco de perder, aí você perde a preferência, por exemplo, num trabalho, você poderia ser promovido, você já não tem mais aquela preferência, e aí tem que lidar com as consequências. E ficarmos na zona de conforto, não estamos produzindo aquilo que poderíamos, teremos consequências. Não vamos viver tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? E agora, um outro ponto. Saindo da zona de conforto. Juízes, base bíblica. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16. Você pode digitar aí agora. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu,
Com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E através desse texto veremos alguns pontos. Primeiro, entender que zona de conforto não significa que você não está fazendo nada, mas sim que a posição que você está confortável para você. Vamos lembrar da definição de uma das definições de zona de conforto. É uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Gideão estava fazendo algo. Aqui diz, se olharmos ali, ó, no versículo 11, ele estava malhando trigo no lagar. Então ele não estava parado, ele não estava sem fazer nada. Alguma coisa ele estava fazendo. E hoje nós podemos nos questionar, mas eu estou fazendo as coisas, eu não estou parado. Estar na zona de conforto não significa você estar parado. Você está fazendo alguma coisa, mas você poderia fazer mais. Então temos que pensar isso na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O que que eu poderia fazer algo a mais? O que que eu poderia fazer além disso? Além do que é confortável, rotineiro e tranquilo e favorável para mim. Pensarmos nisso, que o Espírito Santo de Deus traga mesmo incômodo às nossas vidas, para sairmos da zona de conforto e acessarmos níveis mais elevados nas nossas vidas. E aí você pode me perguntar, mas por que isso? Vamos para o número 2. Segundo ponto, precisamos saber que o Senhor nos chama para grandes propósitos. Deus não nos chama para vivermos uma vida medíocre. Ele tem algo mais elevado para nós. Ele tem uma vida de vitórias reservada para nós, e ele garante o melhor para as nossas vidas. Lá em João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Existia um propósito maior na vida de Gideão, que era livrar o povo dele das mãos dos midianitas. E hoje eu estou livre das mãos dos midianitas, porque eu mesmo estou cuidando aqui de toda a mídia. Mas é só uma brincadeira. Os midianitas são uma bênção. Toda vez que eu chego ali perto, eu chegava ali perto, o Rich já olhava para minha cara e já sabia. O que você quer? Ele não dizia isso, mas já pelo olhar. Mas eles são uma bênção. Mas, voltando aqui, Deus tem um propósito maior para a tua vida. Não é somente isso que você está vivendo. Deus tem mais. Nós precisamos crer, nós precisamos saber que Deus nos chama para grandes propósitos, não para uma vida tranquila, uma vida pacata e medíocre, não, na média, não. Deus nos chama para termos uma vida vitoriosa, estarmos avançando, conquistando, sendo abençoados e, principalmente, avançarmos em implantarmos o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Ponto 3. Crer que Ele estará conosco em tudo o que empreendermos. E lembrando um pouco aqui da passagem que nós lemos em Juízes 6, no versículo 12, diz assim: O Senhor é contigo. Parte do versículo. O que quer dizer isso? Presente. O Senhor é contigo. Hoje o Senhor está contigo. Agora Ele está conosco em tudo aquilo que formos fazer. Versículo 16 diz assim: Ele diz: Eu hei de ser contigo. Futuro. Então o Senhor está conosco agora e estará conosco no futuro para tudo aquilo em que empreendemos.
os nossos esforços. Deus vai honrar as nossas vidas. Deus vai abençoar aquilo que fizermos. Seremos abençoados por Ele. Ele é conosco. E Ele estará conosco em todas as nossas empreitadas, em todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, todos os nossos sonhos. Ele está e estará conosco. E a palavra de Deus nos diz que, e nos diz e nos garante que onde pisarmos a planta dos nossos pés, que Ele nos daria por herança. Significa que, se não andarmos, não vamos pisar. Se não andarmos e não pisarmos, não vamos conquistar. Então precisamos sair do lugar onde nós estamos. Precisamos empreender e saber que Ele estará conosco em todos os nossos planos. Em tudo aquilo que nos propormos a fazer, Deus estará conosco. Nós precisamos sair da nossa posição, sairmos da nossa zona de conforto, para Deus alargar as nossas estacas. Se ficarmos estáticos, não vai acontecer nada. Precisamos avançar e avançar de novo. Primeiro na obra de Deus. Sairmos da nossa zona de conforto, buscarmos em Deus estratégias, buscarmos em Deus planos, metas, objetivos e, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, porque as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Próximo ponto, número 4. Nos livrar de todo sentimento de inferioridade. Deus, nós precisamos saber disso. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Voltando lá no texto, Juízes 6, versículos 15. Juízes 6, no versículo 15, diz assim: E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Precisamos entender que não é pela nossa força, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Deus, ele quer fazer um milagre nas nossas vidas, justamente para que o nome dele seja glorificado. Então precisamos ver isso. E se a gente olhar ali e ver a continuação da história, pulando um capítulo, Juízes 7, versículo 2 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Onde nós achamos que somos fracos, é aí que Deus quer operar, para que todos vejam que Ele faz. Então, precisamos aceitar e receber isso no nosso espírito, tirarmos todo sentimento de inferioridade sobre as nossas vidas e sabermos, não será pela nossa força, será pelo milagre que Deus vai operar nas nossas vidas. E Ele faz isso mesmo. A palavra de Deus diz que Ele, escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, ele escolhe pessoas que, para o mundo, não têm capacidade, mas para Ele tem sim. E Ele que vai capacitar, Ele que fará um milagre. Então precisamos nos livrar disso. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacitação. Deus te capacita. Através de Deus você consegue. Através de Deus nós conseguimos, alcançar coisas que nós não conseguiríamos. Não temos força, não temos capacitação para isso. Mas nós precisamos nos livrar desse sentimento de inferioridade e tomarmos posse da nossa posição de filhos de Deus. Somos filhos dele. E aí nós podemos tudo nele e com ele. Amém? Próximo item. Quinto, Deus vai usar aquilo que temos. Juízes 6, lá no versículo 14, diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas.
Porventura não te enviei eu? Então, é do jeito que somos. Como sabemos fazer com a nossa força que Deus vai agir. O que Deus precisa, na verdade, é a nossa atitude. É o primeiro passo. É me dispus, eu quero sair da zona de conforto. Eu quero fazer algo diferente. E aí Deus nos diz hoje: vai na tua força, vai com o que você sabe fazer, vai com aquilo que eu já te dei. E aí no caminho que você precisar, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria, vai mudar o mundo, vai mudar as condições, vai fazer um milagre, mas vai acontecer. Mas se ficarmos parados, não vai acontecer nada. Precisamos sair, precisamos dar o primeiro passo. E Deus vai nos abençoar. Deus vai usar aquilo que temos. Amém? E um outro exemplo. Nós lemos agora, estávamos aqui no exemplo de Gideão, e agora vamos ver um outro exemplo na palavra do Senhor. Em Êxodo, capítulo 3, versículos de versículos, leremos os versículos 1 e depois o versículo 10 e o 11. Diz assim, versículo 1: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Até aqui a história se repete. Moisés também não estava parado, ele estava fazendo algo. Ele estava levando o rebanho para o outro lado do deserto. Ele não estava sem fazer nada. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo algo. Mas Deus tinha um propósito maior na vida dele. E Moisés também disse: Eu, mas a história continua. No caso de Moisés, ele foi além. Êxodo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Então, sexto ponto: deixar as desculpas de lado. Ah, eu estou muito velho para isso. Ah, isso não vai acontecer. Passou o tempo que poderia acontecer. Isso nunca aconteceu com ninguém antes. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não sei fazer. Pararmos com todas essas desculpas. Pararmos. E para isso Deus tem uma palavra para nós. Na continuação, no mesmo capítulo, Êxodo capítulo 4, versículos de 11, do 11 ao 15, diz assim: Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Eu já estava vindo, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Versículo 15: Você falará com ele e ele lhe dirá. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Deus pode fazer todas as coisas, pode transformar todas as situações. Basta crermos e fazermos a nossa parte. Não temos desculpas a dar. É o momento de partirmos e entrarmos num outro nível nas nossas vidas, sairmos da nossa zona de conforto
E aqui Deus está dizendo, Deus diz para nós, como disse aqui para Moisés: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Para nós é: eu sou Deus, eu posso todas as coisas, deixa comigo, vá. E aí, voltando lá no outro exemplo, vá na tua força, vá com o que você sabe fazer, mas dê o primeiro passo, vá. E aqui Deus ainda garantiu que eu estarei com vocês, eu direi a vocês o que vocês devem falar. E Moisés foi ali dando as desculpas, Deus até se irou e falou: então vai ali, vai Arão, aí ele vai com você. E aí Deus ainda deu uma solução, mas ele poderia muito bem ter ido sozinho, porque Deus ia abençoar a vida dele, Deus ia fazer um milagre. E Deus trabalha assim, ele nos chama, e aí nós não temos condições nenhuma, nós não temos capacitação nenhuma, e aí as coisas também não não tem lógica para acontecerem, mas Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Ele vai dar um jeito, vai é, prover um milagre, mas para que o nome dele seja engrandecido nas nossas vidas. Amém? E concluindo, lá em Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 11, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve nos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então Deus nos chama para sairmos da zona de conforto, e ele diz que os planos que ele tem, os pensamentos que ele tem, os caminhos que ele tem são mais altos do que os nossos. Então, devemos voltar a sonhar, e eu aprendi isso e eu creio nisso. Quando sonhamos algo e esse algo é de acordo com a palavra de Deus, primeiro foi Deus que sonhou isso. Tenha certeza disso. Você tem algo, você almeja fazer algo, você tem um sonho na sua vida, saiba, Deus sonhou isso primeiro. Deus sonhou isso primeiro para a tua vida. Então vá atrás do teu sonho, vá atrás dos seus objetivos. Deus estará contigo. Saia da tua zona de conforto. E de novo, Deus tem planos maiores. Por isso que ele quer nos tirar da zona de conforto. Os pensamentos dele são maiores, os planos dele são maiores, as bênçãos que você acha que você tem, né, em Deus, Deus tem maiores. As bênçãos são infinitas, nós nem temos noção de como é. E no final ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então que você tome essa palavra para a tua vida, que seja rema na tua vida, que você viva milagres, que você possa dar testemunhos de coisas que você saiu da sua zona de conforto, que você creu, que você se posicionou, que você acreditou e que você conquistou em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença e te pedimos, Senhor, nos ajude, Senhor, a sairmos da nossa zona de conforto, Pai, a crermos em Ti, termos fé, sabermos, Pai, que o Senhor está conosco, o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor nos capacita, que o Senhor abre os caminhos, que os seus pensamentos, seus planos são maiores que os nossos, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, nos desperte mesmo para voltarmos a sonhar, para, Senhor, não nos acomodarmos, não aceitarmos a nossa condição atual de que estamos, Senhor, não, que não estejamos confortáveis com isso, mas que busquemos em Ti, Senhor.
crescermos, Senhor, prosperarmos, Senhor, fazermos em primeiro lugar a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos capacite, Senhor, que saiamos da nossa zona de conforto, possamos implantar o teu reino aqui na terra, sermos abençoados por ti, fazermos a tua obra aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Esteja mesmo conosco, Senhor, que teu Espírito Santo nos guie, nos dando estratégia, Senhor, falando mesmo conosco, Senhor, que, Pai, cada passo que darmos, Senhor, Pai, em sentido de sairmos da zona de conforto, que o Senhor honre as nossas vidas, derrame da tua unção, Senhor, vá abrindo os caminhos, vá prosperando, que possamos ver, Pai, a tua boa mão sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, também inaugurar um novo tempo, Pai, como igreja, Senhor, aqui na terra, Senhor, em unidade, em comunhão, um novo tempo nas áreas das nossas vidas, que possamos ser abençoados por Ti, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você vai para um restante de semana abençoado e para um final de semana especial, no novo endereço da nossa igreja, para um culto abençoado, onde eu profetizo desde já que a glória de Deus vai invadir aquela casa e que será algo palpável nas nossas vidas. Deus te abençoe, vá na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.